Nós vamos para a última parte aqui do tópico acreditar. Agora nós vamos falar de histórias. Vem aqui para a tela. Então é o seguinte, ó. Um exemplo tirado da pesquisa de Timothy Wilson, né? Universitários, eles estavam com notas ruins no primeiro ano de faculdade. Olha que interessante esse estudo. E eles começaram a pensar: eu estou perdido, talvez eu não devesse estar aqui, eu não sou inteligente o bastante e assim por diante. Eles criaram uma história derrotista, né, de si mesmos e começaram a se comportar de forma congruente com essa história. Aí você vai entender que durante o programa os pontinhos todos vão se ligar. Lembra que a gente falou de congruência no processo da teoria das expectativas, né? Das camareiras? Se eu tenho uma expectativa que eu, né, faço atividade física, o cérebro age com a expectativa que vai acontecer. E é o seguinte, então eles acabavam, por congruência, paravam de estudar, passavam a faltar às aulas e assim por diante. É certo que os resultados foram notas mais baixas, o que acabou os convencendo, né, que não poderia serem bem-sucedidos. Só que nem todas as pessoas reagem assim, segundo as análises, né, dessa pesquisa. Então, outras pessoas elas podem agir de maneira diferente. Em vez de pensar, eu estou perdido, talvez eu não estivesse aqui, existem pessoas que reagem. Olha, esse curso é mais difícil do que eu esperava. Acho que o meu colégio não me preparou bem para esse curso, né? Vou ter que estudar mais, me esforçar mais e talvez ter aulas particulares. As histórias, né, desses levava a mais estudo, a mais ajuda e, consequentemente, melhores notas. Agora a gente deixou aumentar aqui um pouquinho, que reduziu. Então, o que o Wilson fez? Ele fez, na verdade, uma pesquisa real com alunos com histórias derrotistas. Eles achavam, esses participantes, que era uma pesquisa sobre a atitude dos alunos do primeiro ano em relação à vida na faculdade. Eles não sabiam que as pesquisas envolviam diretamente a questão de notas e dos resultados deles. Wilson avisou que eles veriam os resultados de pesquisas anteriores de outros estudantes para que eles soubessem que tipo de perguntas constaria, né, no questionário que eles teriam que responder. Eles assistiram a entrevistas em vídeo de 4 alunos, no total de 30 minutos, né? Nem mais nem menos. Essas entrevistas, esses alunos, né, supostamente anteriores, eles contaram que quando perceberam que o curso era mais difícil do que esperavam, perceberam que eles tinham que se esforçar mais, eles tinham que estudar mais, eles tinham que pedir ajuda, né? Eu faço alguns lembretes aqui com arroba, que são tópicos que a gente vai falar ao longo do curso, que além daqui a gente vai tratar. Eles testemunharam que suas notas foram aumentando gradativamente com o passar do tempo. Eles não sabiam que o objetivo do estudo era melhorar a nota deles, né? No ano seguinte, esses alunos atingiram notas melhores que um grupo de controle escolhido ao acaso, que não participou da técnica. Também se mostraram menos propensos a largar a faculdade. Então, o simples fato de eles terem assistido 30 minutos, sem saber que esse era o objetivo, eles achavam que havia entrevista de alunos dos anos anteriores para que eles pudessem saber como que funcionava um questionário de uma pesquisa que ia fazer agora. Mas no fundo, dentro daqueles vídeos, os pesquisadores haviam colocado estudantes, né, que tinham uma mentalidade de se esforçar, de estudar mais, de pedir ajuda. E esses alunos que já haviam sido pré-selecionados, eles tinham ali histórias, né, derrotistas, acabavam por consequência, sem perceber, assistindo a esses alunos ali que tiveram uma atitude diferente. Então, 30 minutos resultaram em alunos que se esforçaram mais, melhoraram suas notas e permaneceram na faculdade. Olha o impacto acontecendo simplesmente por conta das histórias, né? Especialmente as histórias que nós contamos para nós mesmos. Mas é só o começo desse tópico. A gente já apresentou
né, eminente psicóloga, doutora comportamental, que é a Susan Weinschenk, né, PhD. Tudo que fazemos está relacionado a uma história que temos sobre quem somos e como nos relacionamos com os outros. Muitas dessas histórias são inconscientes. E quer elas sejam conscientes ou inconscientes, nossas histórias sobre nós mesmos afetam profundamente a nossa maneira de pensar e de nos comportarmos. Estamos falando sobre uma doutora com mais de 30 anos de pesquisa e de estudo sobre ciência comportamental. Ela diz o seguinte: se você puder mudar a história de alguém ou a sua própria história, pode mudar o comportamento. Ela diz o seguinte: nenhuma ideia, né, de todo esse conteúdo é mais poderosa do que a de usar as histórias para mudar o comportamento, que é o tópico que a gente está falando agora. Meu mundo interior, é importante gravar isso, ele cria o meu mundo exterior. A própria Susan, ela explica detalhadamente sobre inúmeras crises sérias que ela tinha passado na vida e que fizeram com que ela criasse uma crença que costumava repetir para ela mesma, né? Então, a crença dela era o seguinte: eu sou uma pessoa forte, eu posso lidar com qualquer coisa. Só que ela percebeu que inconscientemente ela tomava decisões que geravam mais crises para que ela pudesse vencer e provar que era forte. Olha que curioso, né, o mecanismo do cérebro. Volto a falar, nós estamos falando de uma PhD com mais de 30 anos, né, estudando a ciência comportamental. Embora, é óbvio, essa persona que ela criou, né, tenha sido útil, né, óbvio, uma pessoa forte, que lida com qualquer crise, etc., ela passou a ser um problema, porque ela estava atraindo mais questões difíceis para que ela tivesse que vencer. E ela passou a usar, ela percebeu isso, né, em algum momento ela teve uma luz, uma clareza, uma percepção sobre isso. Ela falou assim: não, eu tenho que mudar isso. E ela começou a fazer um trabalho mental e tentar mudar a história dela. Reforçando a situação de que a minha vida é fácil, a minha vida é feliz. Ela comenta que em um certo momento, eu vou resumir essa história que seria longa se eu contasse inteira, mas basicamente ela estava passando por um momento muito difícil da vida. Os pais, se eu não me engano, haviam falecido, ela teve que mudar de cidade, o emprego era novo, ela alugou uma casa lá para essa nova cidade e quando ela chegou ali, ela estava numa situação de caos, tinha terminado, acho que com namorados também na época, e aí para piorar, ela teve nos 3 primeiros dias, ela percebeu que tinha uma infestação de pulgas nesse novo apartamento. Ela foi levar roupa no intervalo para aquelas lavanderias, né, americanas, e que você deixa a roupa ali. Ela voltou para o escritório e mais tarde ela foi buscar roupa na máquina, tinham roubado todas as roupas dela. Ela estava num estado de caos, literalmente, tá? E ela comenta que uma colega perguntou para ela, passou ali na sala, uma nova colega que ela nem conhecia muito, passou na sala: oi, tá tudo bem, é por aí? E se ela mantesse a persona dela, ela responderia, lógico, a persona forte dela: tá tudo ótimo aqui, não tem problema nenhum, que seria o normal. E ela decidiu, nesse momento da vida, mudar um pouco a postura. E aí ela falou que não, acabou chorando, e a pessoa acabou convidando ela: não, vamos tomar um café, vamos conversar o que está acontecendo. E ela explicou o caos que estava acontecendo na vida dela. E aí isso acabou tendo uma solução, inclusive, muito bacana e simples. Não é o foco aqui, mas a amiga chamou ela para passar alguns dias no apartamento até que se resolvesse a questão da infestação. Ela conseguiu, na verdade, ela gostou de ficar no apartamento, a amiga também gostou de ficar com ela conseguiu quebrar o contrato, porque ela também não era culpada, o próprio apartamento estava com a infestação, e a situação foi solucionada dessa maneira. Quando eu escutei essa história, né, dessa doutora, essa cientista, isso fez com que eu também mudasse eu mesmo, Fábio, mudasse a minha persona. Uma persona que eu criei para mim que era extremamente parecida com a persona que a Susan havia criado para ela por conta da história de vida dela. E era o mesmo caso. Sem entrar em tantos detalhes, basicamente eu, por longos anos, mais de década com certeza, eu tinha um sentimento que eu estava atrasado. Então eu vivi numa
numa região, eu cresci num bairro e numa região, numa família, num bairro muito simples mesmo, mas por algumas questões dos meus pais, especialmente porque a minha mãe estava envolvida dentro da comunidade religiosa, de uma nova escola, que é uma escola caríssima, muito boa. Meu pai também prestava serviço na escola. A gente conseguiu uma bolsa gigantesca, praticamente uma bolsa, um valor integral, de uma escola de um patamar, né, financeiro muito alto. Eu pude estudar lá. Então eram completamente diferentes dos meus amigos da rua, né, dos amigos da escola. E eu acho fantástico eu ter vivido isso, essa grande diferença. O fato é que os meus amigos da escola, eles terminavam ali o terceiro ano, o ensino médio, e eles iam, né, entrar na faculdade, médico, advogados, publicitários, jornalistas, etc. E eu tinha certeza que eu não ia entrar, porque eu não tinha condições nenhuma financeiramente. Então eu pensava, nossa, eu vou entrar no emprego, talvez em uns 5 anos eu vou estar num cargo que tenha condições de eu pagar uma faculdade. Então, assim, eu tô atrasado, muito atrasado, no mínimo eu estou uns 5 anos atrasado. E isso, então, fez eu criar uma carapuça ali, uma persona de muito forte, né? Então, assim, eu enfrentava os casos mais difíceis, né? Eu lembro que no trabalho eu era o voluntário, assim, para situações mais graves, né? Eu lembro que eu usava um termo lá com os meus chefes, que era o seguinte, ó, se tem 2 trabalhos, é só uma analogia, óbvio que a gente não fazia isso, um trabalho é limpar esse teto inteiro aqui da loja, que era gigantesco, com um cotonete, e o outro é um simplesinho arrumar uma prateleira, eu sou voluntário para limpar o teto com cotonete, sabe? Faca na caveira, sabe? Aquele perfil. Então foi a persona que eu criei. E óbvio que, igual aconteceu na vida da Susan, por um período, né, foi sensacional essa persona. Eu colhi muito, até hoje na minha vida, eu colhi muitos e muitos benefícios. Mas eu percebi sim que depois de longo tempo eu já não tinha mais essa necessidade, mesmo que eu tivesse preocupado com essa questão de tempo, eu já havia recuperado, eu tinha crescido muito profissionalmente, muito estabilizado, familiar, relacionamentos, financeiramente, e eu ainda tinha aquela sensação sem perceber, porque essa história estava em mim, né? Eu estava contando uma história que eu era forte, que eu era atrasado, que eu tinha que ter muito mais casca grossa do que todo mundo, porque eles estavam na minha frente, e assim por diante, né? Era uma história, tem erros e tem acertos, né, dessa postura, mas era uma história que aconteceu. Eu lembro de um fato curioso, fazendo um parênteses rápido aqui, dentro dessa aula, que eu fui chamado, né, para prestar prestar ali o serviço militar, né, no exército, acho que era 18 anos, em torno disso, né, que a gente presta, e acabou que eu fui lá não querendo ficar, essa que era a real, e acabou que eu fui passando lá nos testes, eles não me liberavam, eu continuava até uma hora que de fato eu estava lá dentro de uma bateria, tinha 100 e poucas pessoas, e acho que é conscrito, não lembro o nome que eles usam lá, eu tinha já minha numeração, e um belo dia estava um sol assim infernal, e tinha lá as 100 pessoas da bateria, né? E chegou lá, não lembro, um cabo, um soldado, não lembro exatamente. Aí ele falou: olha, é o seguinte, estava todo mundo numa sombra sentado, estava um sol muito quente, preciso de 5 voluntários para fazer um serviço. Aí lá aquilo tinha que carregar, tinha que, né, suar, se sujar e tudo mais. E aí ele vinha lá de novo: ó, preciso de mais 3 voluntários. Aí alguém levantava a mão e tal. E eu e mais um monte, né, dezenas, falando, o quê? Eu pensei, eu não vou levantar a mão de jeito nenhum. Eles pensavam eu, né? Eles são mais medrosos aqui que eu vou ser o último a levantar a mão. E vai saindo todo mundo e eu fico aqui na sombra. E aí eu lembro que na terceira tentativa, todo mundo pensou igual eu, né? Os, entre aspas, malandrinhos. E o cabo que estava lá, não lembro o nome do cabo exatamente, e ele falou, preciso, sei lá, de 5 voluntários. E aí ninguém levantava, preciso de 5. Ah, vocês não vão levantar não? Aí chamaram o Tenente Pedro, que nem me conhece, mas eu não vou esquecer dele, do nome dele. E eu lembro que ele falou assim, legal, vocês não querem? É o seguinte, é a última vez, eu vou chamar aqui 5 voluntários. Aí ele levantou 1, 2, 3 e não levantou. Então tudo bem, ele falou, vocês 4, acho que foram os 4 que levantaram, vocês vão sentar agora na sombra, e durante essa semana inteirinha, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar literalmente com água gelada, sentados na sombra, só curtindo aqui o exército.
Agora vocês, sobrava lá uns 80 e eu estava dentro do, erradamente, eu estava dentro do grupo dos 80 lá, mais ou menos. Vocês vão, não vou falar aqui os palavrões, né, que eu escutei, mas vocês vão se ferrar, mas vão se ferrar tanto que como que vocês nunca viveram na vida. Nossa, e aí todos os trabalhos a gente teve que fazer naquele, né, dentro do exército, nessa semana ali, como se fosse um castigo por não ser voluntário. E aí eu lembro que essa foi até uma talvez das histórias que tinha impactado na minha vida, né, de fazer eu ser voluntário. Daí em diante, se você pedisse qualquer coisa, eu preciso de um voluntário, eu era o primeiro, né? Foi um aprendizado que mesmo que ele não me conheça, o Tenente Preto, ele deixou na minha vida. Mas é o seguinte, para finalizar, uma das coisas mais importantes, né, a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que a mente, né? A sua mente é uma parte de você tanto quanto a sua mão, né? Nossas histórias interiores conduzem nosso comportamento. Então a gente tem que estar muito presente com essa questão das histórias e naturalmente, né? Ou seja, se a gente está lá e cria uma história positiva, a gente vai colher frutos disso, mas também é verdadeiro que se a gente cria lá uma história negativa, o cérebro ele vai agir de forma congruente e a gente, obviamente, vai ter um impacto negativo disso. Faça uma pausa rápida só para o vídeo não ficar longo e já te encontro na próxima aula.